Oi, meu nome é Daniela Cunha e eu tô aqui para ensinar a você como praticar para se comunicar assertivamente. Essa foi uma promessa minha do vídeo que eu postei anteriormente, que eu disse que nós vamos aprender algo que a gente não aprende na escola. Algo que quando eu aprendi eu achei muito valioso. Por quê? Porque isso é que vai gerar as conexões profundas e verdadeiras. Porque nós temos que nos expressar verdadeiramente, honestamente no mundo, nos expressarmos como verdadeiramente somos, porque só assim nós vamos criar essas relações baseadas na nossa essência, na nossa verdade, e assim nós não nos sentiremos mais só, porque nós vamos construir essas relações que preenchem verdadeiramente. Vamos lá então, eu tô louca para dar essa aula para você. Eu vou ensinar aqui essa comunicação que seria a do meio, né? Então, aqui está esse contínuo da comunicação, né? Então, você vê aqui que ele sai de uma comunicação passiva para uma comunicação agressiva. E aqui tem essas graduações, né, entre o passivo e o agressivo. E o treino que eu vou propor aqui é um treino para nós estarmos no meio, na comunicação assertiva. Então vamos lá. Como é uma comunicação agressiva? Aqui estão a lista dos comportamentos e aqui da linguagem. Então você identifica quando quando você está sendo agressivo no comportamento e na linguagem. Então assim, esse agressivo, a palavra, muitas vezes nós entendemos como uma violência, uma coisa muito agressiva, mas eu não estou falando disso necessariamente, mas você vai entender. Aqui ó, comportamento super agressivo, né? Nessa graduação aqui, seria um comportamento abertamente ameaçador. Aquela pessoa que se comporta de um jeito que está explícito que ela está sendo ameaçadora. E como é a linguagem dessa pessoa, desse tipo de comunicação? Ela é coerciva, ou seja, ela invade altamente o território da outra pessoa com que ela está se comunicando, de forma que a outra pessoa se sente coagido, né? E uma linguagem punitiva, né? Ela fala em termos que vai haver uma punição para a outra pessoa. Aqui, aí cai um pouco no grau de agressividade e a gente tem um comportamento culpando, uma linguagem com afirmações você, né? Nos casamentos, nas amizades, nas parcerias, porque você é isso, você é aquilo, você vê que a pessoa se comunica, ou observe se você está se comunicando de uma forma que você fala muito você na linguagem. E aí é uma forma de linguagem que demonstra esse comportamento da culpa, de colocar a culpa no outro. E é uma comunicação de ataques pessoais, atacando a outra pessoa, colocando essa coisa do você, da culpa, né? Depois nós temos aqui a forma autoritária, né? É menos agressivo, já vai caindo um pouco, mas a pessoa ainda tem essa coisa de ser autoritária. E aí na linguagem ela fala de uma forma dando ordens, a própria forma natural às vezes de falar é de uma forma dando ordens. E controladora, controlando, né, o que o outro faz, diz, querendo estar sempre nesse controle, tá? Eu peço para vocês não só ficarem pensando nas pessoas que vocês conhecem que tem esse tipo de comportamento, mas pensar também nos momentos em que você tem esse comportamento. Porque esse é o trabalho, né? Nós não vamos mudar as outras pessoas, mas através de nos mudando é que nós vamos ter essas relações que a gente faz a conexão, ok? E aí tem o controlador, esse comportamento controlador, que na linguagem é intrusivo, né? Se intromete na parte que diz respeito a outra pessoa, na vida da outra pessoa, e é insensato, ou seja, ele é altamente nessa coisa do controle, mas não tem muito essa coisa do bom senso. Aí vai chegando mais perto aqui da assertividade, né? Do meio, é uma afirmação intensa.
aquela pessoa ela demonstra uma assertividade, uma confiança em si próprio, mas ainda é muito intenso. Então, o tipo de comunicação dela, ela fala num tom de eu, né? Faz afirmações com eu muito fortes. Eu isso, eu aquilo. E ela tem um discurso negativo, né? Ela aponta a negatividade e as consequências, mostrando assim consequências negativas. Aí a gente chegou aqui na linha do meio, ou seja, na comunicação verdadeiramente assertiva, que são afirmações diretas e francas. Então existe uma honestidade, a pessoa usa na linguagem o eu firme. Eu penso assim, a minha opinião é essa. Eu concordo, eu não concordo, a pessoa se coloca de forma direta e de forma franca, honesta, dizendo que verdadeiramente pensa. E fundamentada. É aquela pessoa que a gente, quando conversa com ela, percebe que tem uma razoabilidade, tem um senso, né? Tem fundamento. A linguagem dela é bem fundamentada. Então aí a gente está nessa linha do meio, no equilíbrio. E aí começa a ficar na parte do passivo, né? Então, aqui caindo um pouco para o passivo, afirmação mínima. Declarações eu simples, empática, né? Pessoa que tem uma comunicação que demonstra essa forma empática. Afirmação ineficaz, né? Caindo mais aqui para o passivo. Então, a pessoa se afirma, mas não tem eficácia. Desculpas excessivas na linguagem. Então, para tudo a pessoa está pedindo desculpa, está se colocando naquela, olha, desculpa mais, né? E super justificativas, né? Justificativa para tudo, colocando sempre os acontecimentos e as outras pessoas, as coisas externas, como justificativas, ok? Aí depois vem o passivo-agressivo, que seria o sarcasmo, né? Então a pessoa ela não se coloca verdadeiramente sua opinião, mas solta aquela piadinha sarcástica, que dentro da piada ela tá colocando ali a comunicação dela, mas é uma forma passiva, né? E não assertiva nem agressiva de se colocar. Tem também falar pelas costas, falar por trás. Então, na frente, na hora da reunião, na hora do grupo, a pessoa não fala nada. Aí depois vai comentar com o colega. Ou então, se é numa parceria, num casamento, na frente não fala nada, mas aí vai conversar com alguém e fala mal daquela pessoa. Dizer, que não é falar mal, mas é dizer verdadeiramente a sua opinião, algum desacordo, né? E aqui, a traição, no caso das parcerias. No caso você tem um acordo ali com o grupo, mas você, na verdade, está por trás fazendo outra coisa. E a sabotagem, né? Você não diz que você não concorda, mas você não faz, você sabota aquele plano, aquele grupo, aquela parceria, aquela pessoa que está na interlocução. O manipulativo. Então, o manipulativo é aquela pessoa que tem uma linguagem lamentosa, queixosa, reclamando e solta indiretas, deixa dicas, assim. É uma pessoa que não diz abertamente o que pensa, mas deixa dicas ou solta indiretas sobre o que verdadeiramente está pensando. Aqui tem também o submisso, que aí seria o grau 100% de passividade, né? Que é aquela pessoa que faz uma tentativa de se declarar, de se afirmar, mas fica só na tentativa. E uma pessoa calada, né? Uma pessoa que se cala, que não emite suas opiniões. Então vamos lá. Aqui, como você está vendo, a gente tem uma gradação. Enquanto eu estava explicando, provavelmente você deve ter pensado aí na sua cabeça pessoas que você conhece que se expressam ou de forma agressiva, ou de forma passiva, ou assertiva. E você deve também ter passado uma historinha na sua mente de momentos em que você mesmo foi agressivo, ou passivo, ou assertivo. Então, todos nós, em algum momento, nós estamos ou aqui ou aqui. Muitas vezes, pessoas que nós achamos que são totalmente, 100% sempre agressivas, mas elas estão em certos momentos sendo submissas, passivas, só que nós não vemos, porque aí elas se calam de certas opiniões e ela pode explodir isso sendo aqui. E pessoas altamente passivas, elas também podem
ter um comportamento passivo durante muito tempo, isso faz com que aquilo fique guardado em algum lugar e aí, em um determinado momento, ela explode e vem para cá. Ou então, você pode, em alguns lugares, por exemplo, tem pessoas que são submissas no trabalho, super submissas no grupo do trabalho, com o chefe, mas aí chega em casa, é agressivo em casa com os filhos, com o cônjuge, né? Ou ao contrário. Então, em certos grupos essa pessoa é passiva, em outros grupos a pessoa é agressiva, né? Só que o treino aqui é pra gente trazer essa consciência para nós. Quando nós estamos sendo agressivos, ou seja, invadindo o espaço do outro, né? Colocando a nossa opinião como se fosse empurrando para o outro. E quando nós estamos sendo passivos, quando nós não estamos dizendo nossa opinião, quando nós não estamos nos colocando. E fazer esse treinamento ao observar isso, de estarmos cada vez mais próximos do centro. Isso vai evitar esse desequilíbrio que incomoda muito a todas as pessoas quando você guarda e explode, você é agressivo, ou então quando você é agressivo muitas vezes e aí você acaba destruindo suas relações, né? Mas pra gente construir essas relações que são verdadeiras, que são fundamentadas na verdade, que preenche a nossa necessidade de conexão com o mundo, é necessário a gente treinar para estar cada vez mais no centro, no equilíbrio, declarando mais diretamente, mais honestamente as suas opiniões, sem tanto medo das consequências. Muitas vezes nós achamos que vão ter consequências catastróficas se nós colocarmos verdadeiramente nossa opinião. Eu vejo pessoas dizerem assim, mas eu não posso ser verdadeiramente eu no meu trabalho, ou eu não posso dizer o que eu penso, se não. Mas esse se não é só uma imagem na cabeça. Na verdade, quando você tem a coragem de estar aqui da assertividade, você vai ver que você vai perder sim algumas relações que não importam, porque são falsas e não lhe preenchem, e você vai ganhar mais relações verdadeiras, onde você vai poder ser a sua verdadeira essência. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu adoro esse assunto, eu acho que isso é muito importante. E se você quer ter uma cópia para você disso aqui, bem bonitinho, lá numa ficha de PDF para você ter em casa, olhar, estudar e praticar, então aqui embaixo ou aqui em cima desse vídeo você vai conhecer um link para você deixar o seu e-mail. E aí eu mando diretamente para o seu e-mail essa ficha gratuitamente para você, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou falar mais, tá? Eu vou trazer uma parte que é bem legal também sobre assertividade para a gente conhecer cada vez mais. Gratidão pelo seu tempo de ter assistido. Até o próximo vídeo.